Olá, meus amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos nesse momento, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Estamos de volta para mais um devocional pastoral, dando continuidade ao nosso tema, os atributos de Deus, e hoje falando sobre a onipotência de Deus. Vamos pensar um pouco sobre esse atributo incomunicável de Deus. O termo onipotência, ele significa ter todo poder ou ser todo poderoso. Bem, já que o sentido de onipotência é esse, logo nós entendemos que só há um que pode realmente se encaixar dentro desta definição, né? Somente um possui todo o poder. Somente acerca de um se pode dizer que ele é o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. A Bíblia ensina que Deus, ele é onipotente. Um de seus nomes, aliás, na Bíblia, é El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Os cristãos, nós, os salvos em Cristo, nós reconhecemos que Deus pode todas as coisas, até porque a Bíblia nos ensina isso. Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito: porque para Deus nada será impossível. Ele é chamado nas Escrituras de onipotente, o ser que tudo pode. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, não te é maravilhosa e demais coisa alguma. Jeremias capítulo 32, versículo 17, o mesmo versículo na tradução brasileira, diz: nada há que seja demasiado difícil para ti. Ou seja, Deus desconhece o termo dificuldade. A dificuldade, ela faz parte da nossa realidade humana, mas não na realidade de Deus. Agora, quando se fala que Deus pode todas as coisas, né? Infelizmente, o homem, na sua ignorância, na sua estupidez, né? Em querer contra-argumentar acerca de uma verdade, uma declaração bíblica, vem com os seus argumentos falaciosos, vem com suas conjecturas, querendo desconstruir uma verdade absoluta da Bíblia. E com relação à onipotência de Deus, não é diferente. Quando se pensa que Deus é onipotente, quando se afirma e se crê que Deus é onipotente, então algumas pessoas dizem assim: bom, se ele é onipotente, então ele pode todas as coisas. Se ele pode todas as coisas, então ele pode mentir. Se ele pode todas as coisas, então ele pode criar uma água seca. Ele pode criar um quadrado triangular, ou pode criar um triângulo redondo. Né? São algumas colocações, algumas aberrações, por assim dizer, né? Conjecturais, para poder desmentir uma verdade bíblica ou fazer com que entendamos que Deus esteja em contradição. Alguém chegou ao ponto de dizer: se Deus pode todas as coisas, então ele pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo pode carregar. Olha só, a que ponto que chega o homem. Bem, a questão é que quando se pensa na onipotência de Deus, nós temos que sempre levar em consideração, eu disse isso aqui em um dos atributos passados, acerca de um deles, que todos os atributos de Deus funcionam de forma sincronizada. Ou seja, Deus é onipotente, amém.
Deus é todo-poderoso, amém. Mas Ele não fará absolutamente nada que contradiga a sua natureza, a sua essência, ou que vá contra o seu propósito eterno. Então Deus agirá em conformidade com o seu poder, com a sua natureza e com a sua essência. Logo, se a essência de Deus é a verdade, Ele nunca vai mentir. E quando a Bíblia diz que Ele não mente, que Deus não pode mentir, Tito capítulo 1, versículo 2, logo está afirmando aí um atributo de Deus, que é a verdade. Porque a verdade é um atributo de Deus, logo a mentira não encontra lugar, né? E pensar como que se Deus pudesse fazer coisas estranhas, contraditórias, como afirmado, né? Criar uma água seca, fazer um triângulo redondo, fazer uma bola quadrada, enfim, coisas estranhas que iriam fugir completamente o próprio padrão, a própria razão estabelecida por Deus, a própria lógica estabelecida por Deus, e aonde também podemos pensar que propósito haveria nisso? Qual a razão de fazer coisas esquisitas, estranhas, contraditórias à própria natureza? Entende? Então, Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, mas Ele agirá. O poder de Deus está relacionado ao seu propósito, à sua natureza e à sua essência. Então Ele sempre agirá, Ele sempre manifestará o poder dele para cumprir isto, para que esteja de acordo com esta realidade divina. Afirmar que Deus não pode impedir, por exemplo, fenômenos da natureza, porque Ele não seria tão onipotente assim, como por exemplo, se Deus é onipotente, por que Ele não impediu uma avalanche? Por que Ele não impediu um incêndio? Se Deus é onipotente, por que Ele não impediu o tsunami, por exemplo, do ano 2004 e outras tragédias naturais que vêm acontecendo ao longo da história? Bem, nós temos que entender que os acontecimentos negativos aos nossos olhos que acontecem na esfera humana são decorrentes, né, da própria, a princípio, da própria queda do homem, da entrada do pecado na humanidade. Os males que nós sofremos nesta vida são decorrentes da própria realidade do pecado. E essas coisas, elas estarão acontecendo. A Bíblia diz que a própria natureza geme, clamando pelo dia da redenção, por causa da entrada do pecado no mundo. E outra questão é que quando algo dessa magnitude, uma tragédia natural gigante acontece, se ela acontece, é porque Deus permite que aconteça, porque Ele tem propósitos nisto. Deus tem propósitos. Então Ele não impede, não é porque Ele não tem poder para impedir, mas sim porque não faz parte do seu propósito impedir. Porque se fizer, Ele vai impedir. Quantos males são impedidos? Quantas tragédias são impedidas que nós não temos nem conhecimento? Só a eternidade vai nos revelar. Mas quando Ele quer, Ele faz. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Jó diz que nenhum dos seus planos serão impedidos. Ele faz. A Bíblia nos diz, há um texto bíblico que me veio aqui agora em mente, eu quero ler para os irmãos, acerca da vontade de Deus, quando Ele deseja, quando Ele quer realmente determinar algo e como que isto vai acontecer em relação à onipotência de Deus. A Bíblia diz em Isaías 46, versículo 9 e 10, lembre-se das coisas passadas,
das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Isso quer dizer que a vontade suprema de Deus nunca é frustrada pelo mal. Por isso, aqueles que confiam em Deus têm paz e confiança ao passarem por sofrimentos. Se é a vontade de Deus, que tais coisas aconteçam, vão acontecer. Agora, se não faz parte do propósito eterno de Deus que tais eventos ocorram, eles não irão acontecer, porque o poder de Deus está sincronizado, está relacionado à vontade de Deus, está relacionado ao propósito de Deus. E sendo assim, nós podemos, como tenho dito aqui acerca dos demais atributos relacionados a Deus, que é através desses atributos que nós passamos a conhecer melhor o Senhor. E esse é o propósito dessas reflexões. Sendo Deus onipotente, então, meus irmãos, nós podemos confiar no Senhor. Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Aquilo que não está ao nosso alcance, está ao alcance de Deus. A Bíblia nos diz que nos ensina claramente que aos olhos humanos seria impossível alguém nascer neste mundo sem que houvesse uma relação sexual entre um homem e uma mulher para gerar um filho. Mas não é que a Bíblia nos diz, nos revela, que o Filho de Deus nasceu neste mundo sem a necessidade de uma relação sexual entre um homem e uma mulher? O que foi gerado em Maria foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque para Deus não há impossíveis, não há impossibilidades, não há dificuldades. Por isso, meu irmão, esse e outros exemplos da Bíblia nos ensinam que nós podemos e devemos descansar no poder de Deus. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Vamos confiar, vamos orar, vamos descansar e esperar em Deus e no seu poder. Ah, pastor Alessandro, mas e se o que eu estou pedindo não estiver de acordo com o propósito de Deus? Somente com o passar do tempo você vai descobrir. Mas se você não tem esta certeza, se você ainda não tem esse discernimento, se o pedido que você está fazendo, você ainda não tem a certeza que faz parte de um propósito de Deus ou não, continue orando, continue clamando. Ou Deus vai assentar no teu coração o sentimento, a certeza de que não é mais para orar por isto, porque não é da vontade dele, ou então ele vai permitir que você continue orando, continue buscando, para que no momento certo, na hora de Deus, o milagre aconteça. Mas o segredo da fé cristã em relação à onipotência de Deus é orar com fé, crendo que não há impossibilidades para Deus. Quando às vezes o homem diz não, Deus diz sim. O médico diz não, Deus diz sim. Nós às vezes afirmamos, isso é muito difícil de ser realizado. A Bíblia nos diz, para Deus não haverá impossíveis, porque Deus é o onipotente. Pelo seu poder, pela sua onipotência, Ele criou os céus e a terra. Ele criou a mim e a você. E Ele está disposto a cuidar de nós.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa nele. Espere nele. Espere no seu poder. Deus, com certeza, segundo a vontade dele, é sempre assim. Segundo a vontade dele, ele cumprirá o seu propósito na minha vida e na sua vida. Independentemente do quão difícil pareça ser aos nossos olhos. Mas para Deus não há dificuldade, porque Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Vamos orar? Ó Deus, te adoramos, louvamos e bendizemos o teu nome. Senhor, porque Tu és o Deus onipotente, Tu és o Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e que sustenta todas as coisas pelo Teu poder. A minha vida, a vida dos meus irmãos estão nas Tuas mãos, Senhor. Nós pertencemos a Ti, somos ovelhas do Teu pasto e confiamos em Ti, descansamos no Teu poder, confiamos plenamente que não há impossibilidades para Ti, ó Deus. Tu podes todas as coisas. Tu podes fazer tudo que esteja de acordo com o Teu propósito, com a Tua natureza e com a Tua essência. Aquilo que estiver de acordo com a Tua vontade, a Tua palavra nos diz que o Senhor fará. Por isso, ó Deus, segundo a Tua vontade, de acordo com o Teu propósito, atende, meu Deus, a oração do Teu Filho. Atende ao clamor da Tua filha. Atende às nossas necessidades. E glorifica o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas. Na vida da nossa igreja. Na vida dos nossos irmãos. Que nós, ó Deus, possamos experimentar a manifestação do Teu poder em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Grandioso é o Senhor.